Mas vamos lá, vamos iniciar então o nosso culto. O tema do culto hoje é como. Bem-vindos ao culto como. Como? Pergunta que muitos fazem, resposta que todos querem. Como? Você me pergunta, puxa, mas como, pastor? Essa semana aqui, do fim de semana para cá, até o dia de hoje, eu recebi muitas perguntas assim. Conversando com os irmãos, mas como? Como que eu faço? Como que eu inicio? E de que forma? E de que jeito? Como eu vou dar mais fruto? Você sabe como? Então hoje nós vamos juntos nessa, tá bom? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia lá no livro de João 3, do 1 ao 4. Vai aparecer aqui para você. Se você quiser pode ler comigo. A palavra diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Amém? Feche os teus olhos. Pai, aí está a tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor permanece fiel. Nós somos falhos, nós somos pequenos, meu Pai, muitas vezes a nossa carne grita, muitas vezes nós até cedemos, Senhor, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor conhece, meu Pai, todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e te pedimos, meu Pai, esta noite, ser propício a nós, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu quero te falar um pouco sobre Nicodemos. Nicodemos, um mestre da lei, naquela época ele era, vamos dizer assim, um top. Estava lá, aconselhava as pessoas, como se fosse um governador da época. Só que quando ele soube sobre Jesus, conheceu sobre Jesus, falou: não é possível, cara. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi ter com Jesus durante a noite. Quando chama Rabi, quer dizer mestre. Então, naquela época, eles não perturbavam ou não iam ter de encontro com os mestres durante o dia pelos seus afazeres, ou então, no caso de Nicodemos, até para não ser visto com Jesus. Não se sabe dizer ao certo sobre isso. Mas uma coisa é certa, Nicodemos achava que sabia das coisas. E aí eu quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado aí: você acha que você sabe alguma coisa? Fala para ele assim: você não sabe de nada, inocente. Nós não sabemos de nada. A gente acha que sabe, porque temos uma determinada idade, já tive tantas experiências no mundo, tive tanta coisa que eu vivi, eu sei de alguma coisa. Nós não sabemos de nada. O Senhor a cada dia nos ensina, e a palavra dele se renova, e nós somos levados adiante conforme a palavra dele, amém? Amém. Agora, uma coisa é certa, nós queremos ser entendidos de tudo, mas a gente para num lugar, em experiências humanas. Porque a minha e a sua experiência são humanas. O Senhor, quando vem, Ele nos leva além, Ele nos faz enxergar além do que a gente mesmo vê. Quantas vezes você não lê um texto na Bíblia, na outra semana quando você vai ler o mesmo texto, já tem outra conotação para você, outro sentido, já te dá outra visão. Por quê? Porque nós paramos em experiências humanas, e é tempo de buscarmos ao Espírito, amém? É tempo de sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Lá em João 3:9, aí Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Porque o Senhor Jesus estava falando para ele: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, vai para um lado, vai para o outro e não sabe de onde vem nem para onde vai. Você é nascido do que, irmão? Da carne, mas hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. A realidade é o seguinte, a gente questiona tudo, porque se você tiver com o olhar do Espírito Santo, você vai saber que
as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, que Deus está no controle de todas as coisas, e a sua visão sempre vai ser aquela: não, Deus está no controle de todas as coisas, Deus quer me ensinar algo, Deus quer me levar além, Deus quer me mostrar o caminho. Deu errado, é sinal que Deus quer me ensinar alguma coisa, ou está me preparando para algo maior. Eu quero te dizer que, às vezes a gente olha, uma cura, algo que aconteceu, a gente fala: não, peraí, aconteceu essa cura, mas eu quero entender, como é que foi isso? E aí você vai buscar na medicina, aí os médicos falam assim: poxa, não tem explicação para isso. E aí, como é que a gente faz? Se nem a medicina tem explicação, nem a ciência tem explicação, o que eu e você vamos fazer? Só resta a gente crer, amém? Agora, se você não crer, não tem como viver. Agora fica uma pergunta para mim e para você: Deus tem limite? Tem limite para Deus? Sabe para quem tem limite? Para mim e para você. Deus não tem limite, somos eu e você que nos limitamos por não crer. A única coisa que pode limitar o poder de Deus na minha e na tua vida é você não crer. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Vocês estão tão quietinhos, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão ouvindo bem? Glória a Deus, amém. Aleluias. Abra sua Bíblia lá em João 4. Vamos lá. 16, 17 e 18. A palavra diz assim, Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido. Respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse ela. Nós falamos da mulher samaritana nesse pedaço da história, a qual Jesus foi lá beber água no poço, e ela chegou para pegar água, e Jesus pediu água para ela, só te contando um pouquinho da história. E ela disse: olha, você sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana, e os judeus e os samaritanos não se davam bem. E aí Jesus começou a contar toda a vida dela, e nós parecemos a mulher samaritana, Por quê? Porque a gente, só depois que as coisas acontecem dessa forma, alguém vem e conta toda a nossa vida, para a gente poder começar a acreditar. Eu quero te contar uma história sobre mim. Eu vivia dizendo assim: poxa, Senhor, nas minhas orações, eu quero ver de novo os seus prodígios e maravilhas. Eu quero, Senhor, que aconteça como acontecia anteriormente e tudo mais. E o Senhor me lembrou o seguinte: você que está nesse lugar há mais tempo, tem visto tantas coisas acontecerem. A palavra sai daqui do altar e a gente que recebe lá aí embaixo, gente que recebe cura, gente que é transformado, gente que compra carro, gente que recebe uma profecia, daqui uma semana acontece, gente que não podia engravidar e de repente tem uma penca de filho, É o que mais acontece aqui. Os prodígios e maravilhas continuam acontecendo. Agora, você crê? Porque se você não crer, você não vai viver. Aqueles que creram, viveram e continuam vivendo até hoje, amém? Aleluias, aleluias. Porque o que acontece, Eu até que eu coloquei aqui, você tem o poder de mudar tudo. Aí está lá, como Giovanni? Como Giovanni? Porque nós parecemos a mulher samaritana. Jesus vem, conta toda a nossa história, conta toda a nossa vida, e a gente ainda assim fala: poxa, eu estou esperando o Messias prometido vir, aquele que viria, e lá está lá, Jesus usando o irmão que está na sua frente, usando a vida do bispo para vir aqui te trazer uma palavra, e você esperando Jesus vir em carne e osso aqui, e falar, dá um chacoalhão em você e falar: acorda, Giovanni. É dessa forma que acontece, irmãos. A gente está esperando o quê? Jesus está na nossa frente usando o irmão, usando a irmã, usando o bispo, usando a vida dos pastores. A gente está esperando o quê? Lá em João 4, 25, a palavra diz assim, disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Você está esperando ainda? Ele se foi e disse: olha, eu vou enviar o outro Consolador. O outro Consolador ainda está conosco. Amém? Você crê? Glória a Deus. Aí os améns já estão aumentando, Falou em viver as bênçãos, o amém aumenta. Glória a Deus.
O Espírito Santo ainda habita no meio de nós. Ele não foi tirado do meio de nós. É tempo de você crer para poder viver as promessas que o Senhor tem para você. Quem aqui tem promessa do Senhor? Se você não sabe a tua promessa, pergunte para mim no final. Não é assim que o povo diz? Mas os prodígios e maravilhas continuam acontecendo. E aí você vai me perguntar como? E eu tenho uma historinha para te dizer antes de falar sobre os prodígios e maravilhas, aí como eu já te disse que continuam acontecendo. Porque quando você me pergunta como, eu vou dizer, olha, vamos à Bíblia. Vamos entender o que eu chamo hoje de pecado original. O que seria pecado original? Porque Jesus, quando ensinava, ele usava por parábolas. Vinha e contava uma história, exemplificava para facilitar o entendimento, e ainda assim a gente, bom de cabeça, não entendia nada, falava, mas o que o senhor está querendo dizer, Senhor? Como é que funciona isso? Mas eu quero dizer que hoje você pode ter dias melhores no seu casamento, você pode ter dias melhores nas suas finanças, você pode ter dias melhores aí com as suas escolhas, você pode ter dias melhores ministeriais, você pode ter paz no seu lar. Amém? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia lá em Efésios 5, 22 ao 25. Vamos falar de casamento primeiro, amém? A palavra diz assim, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a igreja entregou-se por ela. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aleluias. Onde está o pecado original, você vai me perguntar aí. Se fosse para contar uma história, Jesus contaria uma parábola. Olha, existia um homem, a qual tinha uma mulher, tal, e aí contar uma história para poder te mostrar que é melhor você ser sábia, é melhor você respeitar o seu marido, é melhor você edificar o seu lar do que destruí-lo. Mas não, o pecado original está: mulher, sujeite-se cada um ao seu marido. É bem claro, é direto e reto. Se for contra isso, você está pecando. Aí lascou, Pense, Ana Paula. E aí, Ana Paula? Glória a Deus. Porque é o seguinte, se a Bíblia está dizendo, existem lá os mandamentos, mas se está tendo um direcionamento direto e reto, é sinal que se você ir contra, é pecado, irmão. Ou você vai querer criar uma história, não, mas é que ele estava falando, que naquela época, não é bem assim. Nós sabemos que a Bíblia, ela se renova a cada dia. E é tempo da gente entender que nós precisamos sim, vivê-la da forma com que ela nos ensina e nos mostra. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos lá, maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo, como a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Marido, de que forma você vai conseguir amar a sua esposa? Presta atenção aí na palavra, de que forma? Vamos ler junto aí? Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Primeiro ponto, você precisa se entregar pela sua família. Não dá para ter vida dividida, irmão. Não dá para você falar, não, mas eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar e precisa cuidar da sua família. Ah, mas eu preciso estudar, vamos junto. Você vai estudar, mas vai cuidar da sua família. Ah, mas eu preciso da igreja, eu preciso cuidar das coisas ministeriais. Você vai cuidar do ministério, mas vai cuidar da sua família. Não tem jeito, irmão. Vamos seguir? Entregou-se por ela para santificá-la.
Como eu vou santificá-la, pastor? Você vai me perguntar. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a... Ei, vem comigo, gente. Mediante a... Sem palavra não tem jeito. Não adianta nada você tirar as coisas de você mesmo. Pega a Bíblia, irmão. Se você não sabe, aprende junto com a tua esposa. Ou fala para ela, olha, vamos lá perguntar para o bispo, ele vai te ensinar, ele vai ter o prazer de te ensinar. Se você não sabe, o bispo esse ano que está como líder de casais também, né, bispo? É o senhor e a bispa, né? Pode também chamar ele para um aconselhamento. Pessoal também, né, bispo? Também, pode chamar. Ele vai ter o prazer de te ensinar pela palavra se você não sabe. Mas sem a palavra não tem como você seguir adiante. Quantas vezes eu escutei, olha só para você ver. Eu já escutei coisa assim, Deus fala comigo. Eu não oro tanto quanto você, mas Deus fala comigo. Eu falo, não é possível, eu vou ter que rasgar minha Bíblia então, porque a Bíblia diz que se eu me aproximar do Senhor, Ele vai se aproximar de mim. Mas se eu não preciso me aproximar dEle, Ele já vai me responder, vai falar comigo, opa. Eu vou ficar quietinho na minha cadeira. Gente, não se engane. Não se engane, amém? Eu sei que eu sou meio extrovertido no jeito de falar, mas hoje eu vim trazer uma palavra para que você possa entender que é tempo de viver a palavra. É tempo de estar na presença de Deus verdadeiramente. É tempo de quebrar as barreiras ou tirar as escamas dos teus olhos, para que você possa enxergar que o inimigo tem tentado te tirar da presença de Deus. E como é que ele começa? É dentro da tua casa. É com os teus filhos, é com a tua esposa, é com o teu marido, não tem como. Porque se ele tira a tua paz, consequentemente ele vai destruir o teu ministério. Agora, se é você que está sendo usado para que a paz da sua casa não exista, opa, você está precisando viver mais da palavra. Agora, se você acha que não, né? O que os maridos fazem hoje em dia? Pode contar, bispo? Pode contar. Os caras falam assim, ó, não, ela está falando esse monte de coisa, eu só vou concordar para eu ter paz aqui, já cheguei cansado. Ai, Jesus amado. Olha o que diz lá em Timóteo 4:5. Vamos lá. Pois é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Você precisa orar mais, irmão. Não adianta você concordar com a sua irmã, com a sua esposa. Não adianta você, não, eu quero ter paz na minha casa. Deixa ela falar, daqui a pouco ela para de falar. Não, você tem que falar para ela o seguinte, ó, falas como uma louca. Desculpa, mulheres, desculpa, mas vocês precisam ouvir isso. Porque muitas vezes o homem é muito crucificado, né? Por quê? Não, o cara sai para trabalhar, não dá atenção para a mulher. Aí a mulher fala, quero amor, carinho. Porque eu pelo menos pergunto na minha casa, o que te falta? Falta você viver a palavra que você prega. Falo, tá bom, onde que eu não vivo? Você precisa tratar melhor a sua esposa. Eu preciso usar as palavras da minha esposa aqui, para ela saber que, né, eu estou vivendo o que eu prego, estou falando a verdade para vocês. Às vezes eu escuto isso, aí eu paro, né, e penso, poxa, mas o que eu não estou fazendo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Preciso dar atenção para minha esposa. Só que o dia que ela dá de louca, eu falo, fala como uma louca, eu vou falar o que para ela? Não, vou concordar para poder ter paz na minha casa um dia? Não, ela precisa ser transformada pela palavra. Nós precisamos ser transformados pela palavra diariamente. Agora é o seguinte, né? Os homens também. Poxa, você não lê a Bíblia. Você não busca. Atende aí, irmão. Vai que é Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então você precisa dizer para ela isso. Só que se você não usa para você, você também não pode repreender ela. Se você não ora, você não lê a Bíblia, como é que você vai repreender a pessoa que está do seu lado? Você precisa orar mais. Eu vou conversar com o bispo, a louca que você é dentro de casa. Opa, peraí. Do que adianta você vir contar a parte dela e a sua parte? E a sua transformação? E a sua busca? Porque pensa, é fácil buscar? Para os pastores, aqui para os homens, aqueles que oram, é fácil buscar? É fácil ler a Bíblia?
É fácil você chegar em casa, ter que dar atenção para os filhos, para a esposa, tirar um tempo para orar, e ainda fazer as coisas de casa, ajudar a sua mulher quando você consegue, quando você pode. Eu estava falando para os irmãos que essas 2 semanas que eu estava trabalhando que nem um louco. Aí o pastor Fabrício foi trabalhar comigo alguns dias, ele falou, não dá não, cara, desse jeito aí você vai ficar doente. Porque é uma loucura. E eu estava confessando para os irmãos, eu falei, irmãos, poxa, eu paro para orar, essa semana que eu estou parando para orar, de repente o sonífero que eu tomo é o seguinte, Senhor abençoa. Porque você não consegue. O cansaço é tanto, aquela correria, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E eu tenho que confessar, eu não estava anunciando mais família, porque eu sou líder do culto no lar. Se você precisar de um culto na sua casa, pode me procurar. Mas eu sou líder no culto no lar, eu tenho que confessar que eu não estava anunciando. Por quê? Porque eu não estava conseguindo orar direito. Falei, como é que eu vou despreparado? E aí o bispo falou, numa das últimas pregações dele, ele disse, para subir aqui a gente se consagra, para subir aqui a gente ora, para subir aqui eu preciso me preparar. Eu falei, Jesus, tá certo. Eu não posso subir aqui de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui sem orar, eu não posso vir aqui sem me preparar, eu não posso ir na casa das pessoas, falar que vou levar uma palavra de Deus sem me consagrar, eu não posso. E aí quando eu tomei essa posição, tomei esse entendimento, para as próximas 3 semanas já tem culto no lar marcado. Mas nós precisamos entender que a gente precisa tomar a nossa posição. A gente precisa entender qual que é o nosso papel. Qual é o seu papel, irmão? Será que é você chegar em casa e falar, hoje eu não vou conseguir ir para a igreja porque eu me atrasei, estou lavando louça ainda. Pelo amor de Deus, né, irmão? Deixa a louça aí, depois você lava. Eu não limpei a casa ainda, está uma correria aqui em casa. Que limpar a casa, meu? Quer dizer que Jesus volta, a sua casa vai ficar aí, eu quero te dizer isso aí. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Passei a te assustar agora, né? Porque a coisa mais importante é que você esteja na presença do Senhor. Mas hoje em dia tem aquela história, né? Para que estar dentro da igreja? Eu sirvo a Deus da minha casa. E você vai ser alimentado como? Se na sua casa, em vez de assistir um culto online, você vai assistir o Big Brother. E aí, irmão? Como é que funciona? Aí quando o calo aperta, o que você vai fazer? Vai vir trazer problema para os pastores, né? Porque é o seguinte, pastor parece caminhão de carregar problema. Tá tudo bem, ninguém te vê, não vê a sua cara na igreja, né? Você não está se preocupado se a igreja está tudo bem, você não dá nem o seu dízimo. Só que quando você tem um problema, aí você vai vir aqui com o seu carrinho de mão cheio de problema e descarrega lá na caçamba do pastor. Não é, bispo? É muito legal isso. Aí você não vai querer saber, a porta da igreja ainda está aberta, tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém quer saber disso. É tempo da gente acordar, porque se a gente não viver, nós vamos ser roubados. Amém? Nós vamos ser roubados. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de finanças agora. Lá em Malaquias 3:10 a palavra diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Vamos ao pecado original de novo? Olha lá. Tragam o dízimo todo à casa do tesouro ou ao depósito do templo. Se você está fazendo ao contrário, desculpa, você não vai prosperar, suas finanças vão em declínio. E é pecado, está aqui, é direto. Tragam, não está contando uma história, olha, se você trouxer, eu vou contar uma parábola para você, não foi dessa forma. Tragam o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos pensar aqui no tempo em que vivemos, como é que esta casa está aberta? Aqui paga aluguel, gente, o aluguel não é barato. Paga luz, paga água, paga IPTU, paga imposto, paga um monte de coisa, não é, bispa? A bispa que toma conta, se quiser perguntar para ela o tanto de coisa que paga. Agora, você está preocupado com isso? Não, você está preocupado em viver bem na sua casa. Está tudo tranquilo. Está tudo de boa. Vamos falar de escolhas melhores? Abre lá em Josué 24:15.
Se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer mais um pecado original? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham. Se você está aqui porque tem uma necessidade, você está certo. A igreja é considerada um hospital, você precisa apresentar as suas petições perante ao Senhor. Mas você precisa ir além. Você precisa ir além. Porque a cada vez que você se alimenta, de repente o Senhor vai te encher para que você possa transbordar e levar a sua salvação. Mas uma coisa é certa. Para fazer escolhas melhores, você precisa começar com essa. Qual vai ser a sua escolha? Servir ao Senhor ou servir ao mundo? Tem uma historinha, né? Vamos falar de... Saindo do pecado original, vamos contar uma historinha. Estava lá o rapaz em cima do muro. E do lado do céu estavam lá os anjos, todo mundo gritando. Vem, pula, desce, tá, vem para cá. E do lado do inferno estava só o diabo de braço cruzado. Aí perguntaram para o diabo. Ô diabo, você não vai chamar ele para cá? Aí ele disse, não, o muro é meu. Você vai continuar em cima do muro? Se você está em cima do muro, você não está do lado certo. Ponto, falei. É tempo de escolher um lado, irmão. O que você quer para dentro da tua casa? Quer paz? Escolha um lado. Não dá mais para você falar, eu não acredito mais no que nem sai do altar. Nossa, o altar é não sei o quê. Nossa, não vou falar de outra igreja, vamos falar da Mais. Mais não sei o quê. Irmão do céu, eu escuto umas coisas que às vezes eu só não arranco o meu próprio cabelo porque eu não tenho. Porque dá vontade de pegar a minha irmã que fala isso, né? A minha irmã Patrícia, ela é uma grande bênção, mulher de oração. E às vezes ela fala assim, irmão, tem um povo lá na igreja que dá vontade de pegar pelo colarinho, dar 2 tapas na cara para ver se acorda. Mas gente, é sério. Às vezes a gente escuta coisas de líderes que não dá para ouvir mais, irmão. Um dia a bispa falou isso aqui, não lembro qual culto que foi, que ela falou, gente, parece uma coisa, você vem, progride, daqui a pouco você vai conversar com o irmão, ele voltou no mesmo problema que me contou lá atrás, não é, bispa? A senhora falou isso aí? A mesma coisa que contou lá atrás, não dá mais. Irmão, vamos avançar pelo amor de Deus. Vamos avançar pelo amor de Deus. Se até hoje você não avançou, chegou o seu tempo. Se você está nesse culto, eu quero te falar, o Senhor te chama para uma nova história. Amém? É tempo de vivê-la. Quem quer viver? Eu estou vendo um monte de mão levantada e outras mãos não. Se você não quer viver uma nova história com o Senhor, eu respeito. Só depois não pode reclamar. Porque se você vem a um culto, onde você escuta uma palavra, Deus direciona este culto, esta palavra, para que você possa ser transformado, a sua casa transformada. Você não quer participar, você não quer ouvir, você não quer viver, eu respeito isso, eu respeito. Mas aquela velha história, a sua incredulidade não permite com que o Senhor faça nada por você. Para Deus nada tem limite, nós nos limitamos por não crer naquilo que Ele pode fazer. Amém? Agora, e paz no lar? Lá no Salmo 29:11, a palavra diz assim, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Vamos de novo ao pecado original? Para quem que o Senhor dá bênção? Para o povo dele. Para quem que o Senhor dá paz? Para o povo dele. Se você não se considera povo dele, desculpa. Não vai receber. É direto e reto. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá bênção ao seu povo. O Senhor dá paz ao seu povo. É aquela historinha que eu contei aqui de cima do muro. O muro é do diabo. Se você está em cima do muro, não, desculpa, você não está do lado de Deus. Quer viver a bênção? Quer viver a paz no seu lar? Chama a presença do Senhor. Amém? Eu poderia falar muita coisa aqui, até sobre ministério, né?
porque foi o que eu mais ouvi essa semana aí. Deus pediu para que eu falasse com algumas pessoas, com alguns jovens, com alguns líderes, e eu falei com todos eles. E aí a pergunta que eu mais recebi, mas como? A última foi, como que eu dou mais fruto? Eu não coloquei aqui, mas eu quero te falar. Sabe aquilo que tem para fazer na igreja? Faça. Ah, mas eu não sou líder. Ah, mas eu não fui chamado para isso. Ah, mas ninguém me falou nada. Faça. Toma uma posição. Se você chegou agora, você é novo na igreja. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu aqui no meu cantinho, só escutar uma palavra. Chega no bispo e pergunta, bispo, o que eu posso fazer? Bispo, de que forma eu posso ajudar? Eu lembro, teve uma época, acho que era lá na Manuel Gaia, bispo. Lá onde era o cartório, bem antigo, lá, lembra? Faz tempo. Que o pessoal era dessa forma, eu lembro bem. Todos os novos que chegavam lá, mas o que eu posso fazer? Como eu posso participar? Foi o tempo que eu iniciei, por ter escutado as pessoas fazerem isso, eu comecei a falar a mesma coisa e comecei a entrar no ministério de cabeça. Sabe por quê? Você também? O desejo que você tem, o Senhor vai sanar, vai suprir o seu desejo. Mas qual é o seu desejo? É estar na presença do Senhor? É fazer aquilo que o Senhor tem para você? Porque se não for, não adianta nada. Ainda tenho tempo. Vamos lá para finalizar, tá? Em Romanos 13, do 11 ao 14, a palavra diz assim, ó. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Primeira coisa, sabe esse tempo em que nós vivemos? O tempo em que a informação é muito rápida, o tempo em que as coisas acontecem muito rápido, o tempo que você perde uma oportunidade, daqui a pouco você ganha outra, e se você não aproveitar, ela já passa também. Nós precisamos compreender o tempo em que nós vivemos. Então você precisa entender, o seu filho recebe informação de todos os lados, ele é bombardeado de todos os lados. Se você não der a sua informação para ele, ele está recebendo 1000 informações daí do mundo. Segunda coisa, você precisa compreender o tempo em que nós vivemos, que você tem que se programar. Se você não programar o seu dia, se você não programar as suas horas, você vai viver na correria que eu estava vivendo a semana passada e não vai conseguir orar e ter vida com Deus. E aí? Onde você vai parar? Porque é claro, irmãos, compreendendo o tempo em que nós vivemos é o seguinte: a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é bênção, não é? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa correr atrás, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa ir atrás daquilo que nos sustenta, a gente precisa realizar sonhos, a gente vai correr atrás daquilo que a gente quer, a gente precisa disso. Então é compreender o tempo que nós vivemos, nós vamos saber. O bispo cansa de falar que, jovens, eu vou ficar feliz se você não vier no culto de semana, mas se você estiver estudando e trabalhando. Vai lá, corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, nós vamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Só não dá para você se perder no tempo em que você está vivendo. Não dá para você não vir para a igreja porque, e nem sabe dizer porquê. Eu simplesmente não vim. Aí nós temos culto aqui de terça, quinta e domingo. Olha só, 3 dias de culto. Aí você fala, não, mas eu tenho que fazer um bico à noite. Eu tenho que trabalhar bem no horário do culto. Quer dizer, de terça e quinta, você não pode falar, terça e quinta eu não posso. Tá? Terça e quinta eu não posso, por quê? Porque eu tenho compromisso. Acabou. Não quer falar que vai para a igreja? Fala, eu tenho um compromisso. Mas, seguindo de novo, para a gente finalizar, sobre pecado original, então chegou a hora de vocês despertarem do sono. Se está dormindo, irmão, acorda.
Não tem uma parábola, uma história, vou te contar uma historinha, não. Está dormindo, acorda. É o sono espiritual que você está tendo? Acorda. Amém? Porque a nossa salvação está mais próxima do que lá atrás. O Senhor está à porta e bate, e aí? Então, não dá para viver como se a gente estivesse vivendo no escuro. Não dá para a gente viver em orgias, em bebedeiras, em imoralidade sexual, em depravação. Isso aí você sabe de cor e salteado. Isso aí eu não preciso nem te contar. E não dá para a gente buscar conforme fosse satisfazer a carne. E para a gente finalizar, eu só tenho uma coisinha para te falar. A carne vai lutar contra o espírito. A Bíblia diz que essa luta é diária, constante. A carne luta contra o espírito. Você só precisa entender que você vai ter que vencer a sua carne para fazer o que Deus já tem preparado para você. Se coloque de pé para a gente orar junto. Eu coloquei uma hashtag para esse culto aqui. Você vai gostar dessa hashtag? Mais fácil impossível. Amém?